Olá, meu querido. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre potencial elétrico, definir ele de maneira bem simples, bem rápida, que vai ser uma maneira de definir que vai ser utilizada para o entendimento de circuitos elétricos, diferença de potencial, vai ser a base para nós trabalharmos mais para frente este assunto, corrente elétrica, resistores, isso daí. O que é potencial elétrico? Uma carga elétrica, na presença de um campo elétrico, possui uma energia potencial elétrica associada à posição em que ela está no campo elétrico. Ou seja, cada ponto em que uma carga pode estar no campo elétrico, cada ponto terá um determinado potencial elétrico. O potencial elétrico em um ponto do campo elétrico é a quantidade de energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga elétrica. Então, se eu quero calcular o potencial em um ponto, eu pego a energia potencial elétrica que aquela carga possuía naquele ponto e divido pelo seu valor. O EP é a energia potencial elétrica, que vai ser em joules. O Q é a carga elétrica. Lembrando que aqui não tem mais um módulo, ou seja, a carga pode ser positiva ou pode ser negativa. Pode colocar o sinal dela, que aí o potencial vai existir potencial positivo e potencial negativo. A carga elétrica, a unidade é Coulomb, e o V é o potencial elétrico, que é o que, né? Energia potencial sobre carga, então é Joule por Coulomb, que é chamado de volts. O que é 1 volt? 1 volt é 1 joule de energia armazenado para cada 1 coulomb de carga elétrica, tá bom? Então nessa aula de hoje nós iremos usar essa equação aqui para relacionar essas três grandezas, potencial, energia potencial e carga elétrica. Vamos lá agora para os exemplos. Neste exemplo número 1, ele diz o seguinte: determine o potencial elétrico que a carga pontiforme Q igual a 4 microcoulomb, lembra que esse micro é um prefixo da unidade que tem um valor associado a ele, né? 10 a menos 6, adquire ao ser colocado no ponto P de um campo elétrico, cuja energia potencial é 8 vezes 10 a menos 5 joules. Então, o que ele quer? O potencial elétrico, e ele me deu a carga, que é 4 micro, e o micro é 10 a menos 6, né? E a energia potencial é 8 vezes 10 a menos 5 joules. Como que eu calculo o potencial elétrico? O potencial elétrico você vai calcular por essa equação aqui. Potencial elétrico é a energia potencial que a partícula armazenou, dividido pela sua carga elétrica. Então, a energia potencial eu coloco aqui, 8 vezes 10 a menos 5, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. O 8 dividido por 4 vai ficar 2. E o expoente que está negativo, ele vai subir positivo. Lembra? É o de cima, é quando eu tenho uma divisão entre número e notação científica. Eu pego os expoentes e subtraio o de cima menos o de baixo. Só que menos o menos 6 vai ficar mais 6. Então você manda ele para cima e troca de sinal. Nós vamos ter que 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 10 a 5 menos 6. 5 mais 6, né, que só é positivo. Menos 5 mais 6 vai dar mais 1. Então é 2 vezes 10 a 1. 10 elevado a 1 é 10. E 2 vezes 10 é 20 volts. Então este é o potencial elétrico que a carga possui, que ela possui neste ponto, cuja energia potencial armazenada é 2 vezes 10 a menos 5 joules. O que é esse 20 volts? Significa 20 joules para cada 1 coulomb de carga elétrica. Vamos lá para o nosso exemplo 2. Uma carga elétrica Q igual a 1 microcoulomb, então micro vale 10 a menos 6, é colocada em um ponto de um campo elétrico, cujo potencial é igual a 120 volts. Então aqui ele está me dando a carga elétrica, está me dando o potencial. Qual a energia potencial elétrica que ela possuirá? Então nós temos a carga elétrica, que é 1 microcoulomb, e o micro é 10 a menos 6. Temos o potencial elétrico, que é 120 volts, e ele quer a energia potencial elétrica. A grandeza que relaciona carga elétrica, potencial e energia potencial elétrica é essa daqui. Substituindo o potencial por 120 e a carga elétrica por 1 vezes 10 a menos 6, a equação vai ficar assim, ó. O EP é o que nós queremos descobrir, a energia potencial elétrica. O 1 vezes 10 a menos 6 está dividindo o EP, ele passa multiplicando. Vai ficar 120 vezes 1 vezes 10 a menos 6 igual a EP, que é a energia potencial que eu quero. 1 vezes 120 é 120 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6, quando eu coloco essa resposta dessa maneira aqui, ó,
ela não está dentro da convenção da notação científica, porque este número tem que estar entre 1 e 10. Então você vai pegar a vírgula, que está aqui no final, e deslocar quantas casas para a esquerda? Uma ela ficaria 12. Duas casas para a esquerda, porque aí vai ficar 1,2. E quando eu desloco duas casas para a esquerda, diminuindo o número, porque agora ficou 1,20, né? Aqui vai aumentar duas casas. De forma que o número continua sendo o mesmo, apenas escrito de maneira diferente. Então a energia potencial vai ser igual a 1,2 ou 1,20 vezes 10 menos 6 com mais 2 é menos 4. Essa é a resposta aqui. Se quiser tirar esse expoente aqui, anda 4 casas para a esquerda. Vai ficar assim, ó. 0,000,120. A vírgula estava aqui, andou 4 casas para a esquerda. Porque lembrando que 10 a menos 4 indica um número pequeno. Indica que para você tirar o número da notação científica, você tem que andar 4 casas para a esquerda. Tá bom? Bom, nos exercícios, basicamente é isso que você terá que fazer. Ele vai te dar duas grandezas, por exemplo, a carga e o potencial, e pedir energia potencial. Ou ele dá a energia potencial e a carga e pede o potencial. Só tome cuidado com o micro, que vale 10 a menos 6, e se a carga for negativa, você coloca o sinal dela negativo. E aí você vai determinar o potencial negativo, por exemplo. Pode ter potencial positivo ou negativo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui. Boa atividade para vocês.